Eu queria aproveitar essa parte da lavagem cerebral que você falou para recordar a entrevista que você deu para o Cruzoé. Eu cheguei aqui, Duda, foi em julho de 2021. E na época você disse que era a primeira manifestação de que você participava na sua vida, que você nunca tinha participado de uma, diante do consulado de Cuba aqui em São Paulo. E quando vocês chegaram lá, foram recebidos por integrantes do MST, não foi isso? Você pode recontar essa história, ou contar para os espectadores que ainda não conhecem? Claro. O 11 de julho do ano passado foi um mês fantástico na história de Cuba. O povo de Cuba se rebelou, saiu nas ruas. Isso nunca tinha acontecido em 60 anos, né, naquele governo, naquele partido, né? Isso tocou o coração de muitos cubanos fora de Cuba, e muita gente se manifestou. A gente aqui no Brasil não foi diferente, e vários de nós nos juntamos e decidimos ir no consulado, de forma pacífica, simplesmente a nos manifestar, a falar que a gente estava em contra do governo cubano, que estava em contra da ditadura. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, estavam todos os movimentos comunistas, socialistas do Brasil, estavam lá, esperando a gente. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Isso. Casa Operária, né? Toda essa galera estava lá, de vermelho, bem identificada com a causa comunista socialista. Eu fiquei surpreso. Eu, como cubano, estou indo ao meu consulado, a me manifestar, e de repente chego lá e tem pessoas brasileiras tratando de me fazer entender que eu estava errado, por simplesmente me manifestar, e me apontar e me chamar de tirano, de mercenário. Aquela questão que chamam normalmente as pessoas que estão em contra dos países comunistas. E foi triste ver essa posição, porque o Brasil é um país bem diverso, né? É um país onde as pessoas conseguem pensar diferente, e eu achava que era um país bem democrático. E às vezes você não termina não encontrando essa tal democracia, justamente pelos viés de esquerdas que tornam, infelizmente, essas pessoas radicais. Você não consegue se expressar porque você tinha o dado de mal agradecido e por aí vai. Mas, por outra parte, fiquei muito feliz, porque era a primeira vez que podia me manifestar em conta do governo. Publicamente, né, na rua, levantar um cartel e falar assim: eu não estou de acordo com vocês tem que ir embora de Cuba. Fiquei muito feliz por isso e faria... Uma experiência nova. Uma experiência nova, depois de 30 anos, né? Uma experiência nova depois de 30 anos. Em Cuba você não tem como se manifestar. Não existe em hipótese alguma. Você colocar um cartaz, se fora Fidel Castro, for comunista, você vai preso. Sem direito a nada. E aqui achei bem interessante isso. Foi na China que houve, ainda há recentemente, aquilo de levantar o cartaz em branco, né? O protesto com nada escrito no cartaz. Mas é um símbolo de rebeldia também. Sim. A pessoa pode ir presa por não ter nada escrito também. Sim. Francisco, eu cobri para a Cruzoé um protesto que teve em novembro, mas foi nesse mesmo lugar, na frente do consulado. Jota, você tem aí as imagens para colocar? E eu me chamou a atenção, aí era o pessoal esse é o consulado, né? Na Cardoso de Almeida, ali com a bandeira do MST, pode ir passando. Tinham poucos cubanos. Tinha vários cubanos lá, Não fiquei sabendo, senão eu estava lá também. Esse foi um pouquinho depois. E aí também tinha essa turma, então, o pessoal com a camisa do Lula, que eles realmente impediram os cubanos de chegar na frente do consulado, né? E me chamou a atenção que tinha muita gente, mas essa juventude rebelde cubana, né? Tinha gente mais velha. Essa foto eu adoro, mas como é que você explica, Francisco, esses brasileiros aí que vivem num país onde super livre, né? Pode fazer um monte de coisa, de repente ter esse amor aí por Fidel Castro e a ditadura cubana? O Brasil ainda ali é um país democrático, onde as pessoas conseguem falar, porém tem muita gente que ainda acredita que a esquerda é o milagre da humanidade, que o socialismo é o milagre da humanidade. E isso também é o melhor milagre. Que vai levar a igualdade social, enfim. Isso também é ensinado aqui nas instituições brasileiras de ensino, nas universidades, enfim. Então você vai se deparar com muitas pessoas que têm um iPhone 14
em um shopping, usando marcas extremadamente capitalistas, apoiando o sistema socialista. Isso, para me entender, isso tem dois motivos fundamentais. Uma é uma questão de falta de conhecimento real de como funcionam esses sistemas. A outra pode ser por uma questão de ela se beneficia de alguma forma com aquela postura, com aquele diálogo, com aquela coisa que ela quer transmitir. E a outra é uma questão de burrice mesmo. Esse é o termo, né? Só para contextualizar assim, tem muita gente que fala comigo que apoia o Che Guevara, por exemplo. Fala, você é médico, você tem que apoiar o Che Guevara. Você consegue fazer 3 perguntas, ela não sabe responder, ela fica mal-humorada, fica agressiva, Você demonstra para ela que o Che, por exemplo, foi uma das maiores imagens vinculada ao assassinato de pessoas por pensarem diferentes. Ele comandou o paredão, né? O fuzilamento. Sim. Foi um assassino confesso, inclusive, por ele. Várias cartas que ele escreveu falando que tinha prazer em matar pessoas em Cuba. Então, assim, você não consegue entender um pouco. Eu já consigo entender esse tipo de comportamento de pessoas. E são por outros motivos, não tem outra explicação. E são pessoas que realmente não conseguem discernir o que é importante para um ser humano. Se é uma questão de uma Bolsa Família ou uma liberdade de expressão, por exemplo. São pessoas que acham que se eu te dou alguma coisa, você tem que estar alinhado com o meu pensamento, mesmo que eu saiba que não seja esse o pensamento correto. E é muito triste ver pessoas com 70 anos, 60 anos, como está nessa imagem, com um boné com uma estrela vermelha na cabeça. Isso é símbolo de sangue, símbolo de morte em Latinoamérica. É triste ver um comportamento desse. E muitas vezes você não consegue mudar esse pensamento. A pessoa é tão adoctrinada a essas ideias que você não consegue ter um debate cordial, um debate com fatos, com números. Vou te mostrar aqui que esses foram fatos, você não consegue entender isso como um fato e você se torna uma pessoa violenta, você consegue se manter aquela postura. E é triste, realmente, isso é realmente triste. Eu teve um debate com um brasileiro que não estava de acordo com o governo que saiu, e está tudo ok, e a gente conseguiu ter um debate bem embasado em fatos, né? Bem embasado em fatos. E teve muitas coisas que ele não conseguiu, que ele mesmo não conseguiu aceitar, né? Por uma questão de ego. Mas por uma questão de fato, estava nítido que estava totalmente errado. Era médico também, esse debatedor, ou de outra profissão? Era médico também, era médico, só que era brasileiro. Algum momento você já se arrependeu de ter vindo para cá e fazer, puxa, eu abandonei o milagre cubano? Você falou. Não, eu não me arrependi. Eu me arrependi talvez de não ter abandonado lá na Venezuela, quando teve a possibilidade. Tá. Mas era outro contexto, era outra visão. Aqui em Brasil vi uma baita oportunidade para eu poder crescer, não só como médico, sino como pessoa também, me libertar de uma ditadura, literalmente, como uma ditadura, literalmente, não um governo de esquerda, não um governo de ditadura militar. Eu consegui me libertar disso, deixando minha família para trás também. O que você mais gosta aqui do Brasil? São tantas coisas que eu gosto aqui do Brasil. O que acontece em Cuba, eles passam na televisão cubana, eles passam muitas telenovelas brasileiras. Escravizaura fez um sucesso enorme lá, né? Eu cresci com aquela questão, quando eu ser grande, eu quero conhecer Copacabana, quero conhecer lá, quero morar lá. Para um cubano ficar no Brasil, é praticamente um anelo, um sono de um cubano conhecer o Brasil. A gente cresceu nesse ambiente, né? Do samba, daquela questão de Copacabana. E fiquei encantado com o povo brasileiro também. Em Cuba estudaram brasileiros, no meu ano estudaram brasileiros, e eram pessoas muito legais, pessoas muito sorridentes, muito parecido, cubano muito parecido com o brasileiro. E quando eu cheguei aqui, constatei isso e falei, eu vou provavelmente morrer aqui. E decidi ficar aqui, fazer uma família, enfim, realizar os sonhos e ainda vou realizar vários mais. Você está guardando a cidadania brasileira, não é isso? Estou. Você pretende, em algum momento, votar na eleição aqui? Olha, eu queria votar na eleição passada, essa que acabou de concluir. Eu queria votar porque
ia ser minha primeira eleição democrática. Você já teve o primeiro protesto, aí vai ser a primeira votação, primeira eleição. Exatamente. Não consegui ainda a nacionalidade, apesar dos 10 anos que eu estou aqui no Brasil. Consegui a residência por meus filhos, enfim, por várias coisas, mas não tinha aquele intuito de quero ser brasileiro. Eu falo que eu vou ser cubano 100% sempre, mesmo morando no Brasil. Tá. Mas queria votar, queria ter esse privilégio. Votei, olha aqui meu negocinho de voto, consegui meu comprovante de voto. Em Cuba não tem, você não vota por um presidente. Ou você vota por um vereador, esse vereador vota por um prefeito, o prefeito vota por um governador, o governador vota por um presidente. Tudo dentro do esquema do Partido Comunista, né? Então, um partido, então, é assim que funciona. E aqui até esse privilégio. Fiquei até com inveja boa, né? De colegas meus que conseguiram votar. Tanto de um lado para o outro, enfim, mas conseguiram votar. Mas com certeza que eu vou votar nas próximas eleições. Certeza. Quando sair, vai. E como é que você vê a situação dos outros médicos cubanos que vieram para cá? Assim, o pessoal também conseguiu se arrumar que nem você? Muita gente voltou? Como é que eles estão? Eu acho que na época eram 14 mil, 18 mil médicos cubanos. Era um volume bem interessante de médicos. Tá. A maioria voltou. Porque voltou para Cuba. Voltou para Cuba, tinha famílias em Cuba, enfim. Tá. Pessoas já de idade, médicos já com 60 anos, 50 e poucos anos, tinham toda uma vida estruturada lá e conseguiram voltar, mas teve várias pessoas que ficaram aqui, milhares de pessoas também, milhares que ficaram aqui também. Os mais jovens que tinham mais vida pela frente, você acha que ficaram? Sim, o grande volume de pessoas que ficaram foram pessoas mais jovens, né? Tá. Pessoas que não tinham nada a perder, então... Você está com quantos anos hoje? 39. Tá. Faço 40 daqui a 6 meses. Tá. E o grande volume foram pessoas jovens, né? Que tinham ainda batalhar e lutar. E desse volume que ficou, óbvio que todo mundo não passa um exame de revalida, a maioria... É difícil, né, o exame? É um exame, sim, um exame que avalia várias coisas, e teve gente que não passou, óbvio, mas teve gente que conseguiu passar e está aqui também estabelecido, com família, com clínicas particulares, enfim, realizando seus sonhos, como médicos, como profissionais também. Ótimo. Eu pego mais uma pergunta? Acho que não. Tá. Francisco, você quer mandar uma mensagem para os espectadores? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de vocês estar aqui, compartilhar um pouco sobre minha história, sobre a história da medicina em termos gerais. É óbvio que muita gente vai estar em oposição a esses comentários e tá tudo bem. E queria passar uma mensagem clara a meus colegas médicos que estão aqui no Brasil e que estão em outras partes do mundo. Bem sincero, assim, não sei se posso falar, mas... Vontade. Aqui você é livre. A gente foi criado para ser livre, para se libertar, para poder ter voz em qualquer país onde a gente estiver. Então, perante a qualquer situação política, enfim, a primeira coisa que a gente precisa é se libertar de um sistema que oprime. Os pássaros nascidos em gaiolas acham que voar é uma doença, e a gente é tratado como pássaros nascidos em gaiolas. Uma gaiola aberta, uma ilha de 11 milhões de cubanos. Então a mensagem é a se libertar, não a apoiar mais um sistema que oprime direta e indiretamente essas pessoas que pensam em contra, e ter a possibilidade de poder levar saúde de fato sem aquela pressão, sem aquele adoctrinamento, como Cuba consegue fazer com seus profissionais, não só da saúde, sino de outros médicos também. Então, meu convite é isso, meu convite é a se libertar, aproveitar que o mundo é diferente, que os americanos não são tão ruins como a gente é ensinado, e que existe vida fora da realidade cubana. Então, meu convite praticamente é isso, a se libertar e a procurarem cada vez mais ser felizes. Perfeito. Ótima mensagem. Francisco, acho que você trouxe tanto uma visão para o que foi o Mais Médicos, como para a realidade cubana. Sensacional a entrevista, é muito legal. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, esse então foi o nosso 11º podcast Latitude, todo sábado às 6. A gente vai estar falando aqui sobre fatos do mundo e também da diplomacia brasileira. Esse foi o Francisco Rosabal, médico cubano, aqui trabalhando no Brasil,
Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Rogério. Lembrando sempre para vocês curtirem, compartilharem, espalharem os vídeos do Latitude, porque é assim que o Google sabe que é um programa legal, interessante, que vale a pena conhecer. Então, cliquem aí no vídeo para compartilhar, para curtir, porque isso é importante também para a gente. E é isso. Boa noite a todos. Boa noite e comente também, que a gente sempre lê os comentários. Tchau, Francisco. Tchau para todos. Tchau.